Olá e obrigada por se juntarem a nós no nosso programa Conceitos Básicos na Sabedoria da Kabbalah com o Dr. Michael Leitman. Olá, Dr. Leitman. Dr. Leitman, olá a todos. Oran, no nosso programa vamos falar hoje acerca da alma. Eu vou tentar representar aqui o telespectador no estúdio e vamos embarcar nesta jornada. Dr. Leitman, daquilo que eu sei, o doutor cresceu bem, ambos os seus pais eram médicos e numa casa assim, em que ambos os seus pais eram médicos, provavelmente não ouviu falar muito do conceito da alma. Quando ouviu falar deste conceito pela primeira vez? Dr. Lightman, veja, este conceito aparece na literatura, em diferentes livros. É algo que as pessoas pensam que existe em cada pessoa, que é algo interno, um sentido interno de vida, que é chamado de alma. Oh, Rani, quando ouviu pela primeira vez sobre este conceito? Dr. Leitman, não me lembro, mas penso que talvez da literatura. Oh, Rani, e causou-lhe alguma excitação? Dr. Leitman, não, foi algo interno. Não, não me chamou muita atenção. A parte interna da pessoa. Oran, ensina Kabbalah há muitos anos. Há muitos estudantes que começaram a estudar com o doutor, principiantes. Como é que eles se relacionam com o conceito de alma? Dr. Leitman, nunca comecei a fazer um escrutínio sobre este conceito e a falar com eles sobre este conceito, porque não é um conceito para principiantes. Mais tarde explicámo-lo de maneira muito simples, que a alma significa uma parte da força superior. A força superior é chamada de Criador, que consiste das palavras Bo-Re em hebraico, ou seja, vem e veja, que chegamos a um estado em que o alcançamos. Portanto, o homem pode alcançar uma situação em que revela o Criador, e então o que ele sente, percebe dentro dele mesmo, esta sensação é chamada de a sensação da alma. Oren mencionou que na literatura o conceito da alma era uma espécie de parte interior que existe na pessoa, talvez relacionada com a psique, uma coisa mais sublime que o corpo em si mesmo. Esta definição é aceitável na sabedoria da Kabbalah também, como sendo uma parte interna, Dr. Leitman, uma parte eterna que pode estar na pessoa na condição de que ele se melhora e alcança um estado em que essa parte se torna uma com ele. Ora, o que é que significa pode estar dentro de uma pessoa? Eu pensava que já existia, que toda a gente tinha um corpo e uma alma. Dr. Leitman, então qual é a diferença entre o homem e o animal? O animal tem uma alma também? Dr. Leitman, isso é o que eu estou a perguntar. Em todas as coisas vivas que existem, em todas as coisas que vivem. Então está a dizer que uma flor tem uma alma também? Dr. Leitman, então por que não? Ora, então o que é alma? Dr. Leitman, portanto, há aqui uma força vital em cada ser vivo, dos níveis inanimado, vegetativo, animal e falante, ao nível dos seres humanos, e a força que dá vida ao ser criado, pode chamar-lhe alma também. Ora, então a força que anima, mesmo o nível inanimado, dos níveis inanimado, vegetativo, animal, a força que anima estes níveis é chamada de alma, Dr. Leitman, sim? Ora, quando os cabalistas falam da alma, eu ouvi dizer que eles dizem que é uma parte divina do alto. O que é que isso significa? Dr. Leitman, significa que há pessoas que podem alcançar um estado em que vão sentir que dentro delas há uma força ou uma tal qualidade chamada de qualidade da doação,
de dar o amor aos outros, algo que normalmente não existe numa pessoa. E, portanto, dizemos uma parte divina do alto, que, tal como a força superior é totalmente doação e amor aos outros, da mesma forma, se na pessoa existir essa mesma qualidade, independentemente de tudo o resto e até uma determinada medida, então dizemos que dentro dessa pessoa há uma alma. Ora, então há duas definições diferentes. Uma é que uma força que anima, que dá vida. É no que quer que exista, nos níveis inanimado, vegetativo, animal e falante. E para além disso, deu-me um conceito mais avançado, que é a alma ser a par do amor e a doação que o homem pode desenvolver dentro dele. Dr. Lightman, sim? Ora, então há dois níveis da alma, uma força que anima e uma qualidade que o homem pode desenvolver. Dr. Lightman, a força que anima, que existe em todos, no geral, porque existe, mesmo no nosso mundo, e não apenas. Bem, vamos falar de um grão de areia. Há algo que o sustém. Isso é chamado alma. E no homem também. Há algo que anima, que o sustém, que lhe dá vida. E para além disso, dentro do homem, pode haver uma tal parte interna que vem totalmente da força superior, do doador, do amor, daquele que dá tudo. Não no sentido que recebe, mas que dá. Ele está em doação, fora dele mesmo. E, portanto, esta parte é... E nesta parte ele é considerado semelhante ao Criador. E acerca disso dizemos que nesta pessoa existe uma alma, uma verdadeira alma, uma parte divina do alto. Ora, ok, então agora essa pessoa tem duas, a alma básica, que é a força vital, e também a alma que fala de uma parte divina do alto, que é a qualidade do amor e da doação, tal qual como o Criador, Sr. Lightman, certo? Ora, então o que é que muda numa pessoa que alcança este nível sublime, divino, da qualidade divina, quando ele alcança a alma? O que é que acontece? Dr. Lightman, é uma qualidade, é a qualidade principal, que ao invés de querer apenas receber tudo de todos e tirar prazer disso, para seu próprio benefício, daquilo que ele recebe do ambiente, inanimado, vegetativo, animal, das outras pessoas, ele tem deleite porque está a doar aos outros. E o que é doação? Dr. Lightman, que ele dá, em vez de se aproveitar dos outros, ele tem deleite em dar aos outros. Ora, e o que é que ele sente? Dr. Lightman, ele sente que é igual ao Criador. Ora, e isso muda a nossa vida? Dr. Lightman, claro que sim, pode apostar que sim. Ele sente que é como o Criador, em que realmente tem uma parte divina do alto nele. Ora, ele sente que faz parte de Deus, de repente, Dr. Lightman, sim, claro, exatamente. Ora, nesta parte ele começa a comunicar com o Criador diretamente. Dr. Lightman, ele sente com uma força superior até uma determinada medida, como o Criador. Ora, ele tem comunicação com o Criador. Dr. Lightman, na medida que ele tem essa força, ele sente que tem comunicação, sim. Ora, e o que é que precisa de fazer para alcançar esse nível elevado da alma? Dr. Lightman, alcançar um nível em que quer dar aos outros. Ora, seria verdade dizer que cada pessoa tem uma alma que espera por ele que a alcance? Dr. Lightman, sim. Oran, a alma que espera por mim, pelo Oran, e a alma que espera por outra pessoa são o mesmo ou algo diferente? Dr. Lightman, diferentes? Oran, tal como as pessoas são diferentes? Dr. Lightman, sim, sim, e ainda mais. Oran, e o que é que determina o tipo de alma que eu vou alcançar e o tipo de alma que o doutor vai alcançar? Dr. Lightman, é determinado pela raiz da alma que já existe dentro da pessoa. Ora, seria verdade dizer que há almas que têm mais experiência? Dr. Lightman, a alma reveste-se na pessoa, vem do Criador.
e é sentida na pessoa na medida em que ela tenta ser semelhante ao Criador. A força da doação, do amor, da conexão. Ora, então entre as almas há uma espécie de armazém das almas à espera de se revestir nas pessoas? Dr. Lightman, sim, sim. Esse tesouro é chamado o tesouro das almas. Ora, nesse tesouro há almas que são mais elevadas, mais baixas, Dr. Lightman, sim. Ora, se eu quiser alcançar a alma mais elevada do tesouro, posso? Porque disse que cada um tem a sua própria alma que está à espera dele. Dr. Lightman, tudo depende de si. Tudo depende de si. Não é que a receba e é assim. Tem a capacidade de alcançar a alma na medida em que trabalha em tornar-se como o Criador, alcança uma alma cada vez mais elevada. Ora, então não há limitação. Dr. Lightman, não. Não é algo que é fixo e já está. Tipo, é um pacote. Pode. Ora, ok, posso. Bem, há outro conceito na Kabbalah. Há esta palavra tikkun, correção. Este conceito de alma e correção, existe alguma ligação entre eles? Dr. Lightman, sim. Toda a nossa vida corpórea recebemos-la para podermos preenchê-la com a alma. Ora, e como é que isso está relacionado com o conceito de tikkun, correção? Dr. Lightman, está relacionado porque é a correção da vida. Ora, e temos que encontrá-lo, Dr. Lightman. Temos que nos preencher durante a nossa vida com o revestimento da alma, a força do amor, da doação e da conexão. Ora, passando para a força vital do corpo, o nível mais básico. Esta força vital do corpo, quando é que entra no corpo da pessoa? Quando ele é um embrião, no ventre, antes disso, depois disso? A força vital não está em relação com a alma. Ora, mas disse-me que há dois níveis. A força vital, que existe nos níveis inanimado, vegetativo, animal e falante, e o nível divino, que existe nas coisas. Então é como na biologia. E como é que isso, quando é que entra no corpo? Dr. Leitman, o que é que quer dizer com entra no corpo? Não entra. Quando ele começa a desenvolver-se, vamos dizer desde o início, forma o corpo. Ora, não, ok. E do outro lado da balança, quando a pessoa morre, deixa este mundo, o que é que acontece com isso? Dr. Leitman, a força vital, que também desce de todos os níveis, animal, vegetativo, inanimado, desce até ao nível inanimado, até que desintegra. Ora, nessa força vital que a pessoa tinha quando estava viva, não tem uma espécie de existência interna? Rav, como? Porquê? Ora, não. Outra coisa, não. Ora, na pessoa começa a morrer, a sua força vital dissipa-se e é isso? Dr. Leitman, sim. E é por isso que a pessoa morre. Ora, ok, é por isso que a pessoa morre. Há uma diferença entre a força vital numa pessoa e a força vital num animal, numa planta ou no inanimado, em termos qualitativos? Dr. Leitman, em termos qualitativos, o que quer que são, sim. Se são inanimado, vegetativo, animal ou ser humano falante. Ora, e quando é que para de existir? Dr. Leitman, quando para? Ora, há uma conexão entre estes dois níveis, a força vital e o nível que ele tem que desenvolver? Dr. Leitman, bem, estão relacionados no sentido em que a força espiritual chamada de alma significa também estar ligado a um tipo de força corpórea, uma força vital. Ora, ok. Há diferentes expressões acerca da alma, se puder explicá-las da forma mais simples. É dito que devolveu a alma. O que é que isso quer dizer? Dr. Leitman, é como se tivesse usado essa força que recebeu do alto, a tivesse corrigido ao realizar diferentes correções no mundo e parasse de trabalhar com ela e então devolve a força, para de a usar. Mas não está relacionado especificamente com a vida e com a morte. Ora, então com o quê?
Dr. Lightman, está relacionado com o facto que a pessoa está a trabalhar. Suponhamos que pegamos em algum eletrodoméstico e trabalhamos com ele e depois devolvemos. Ora, então este eletrodoméstico que pegamos, que trabalhamos com ele, este dispositivo com que fazemos o trabalho, é a alma sublime da força do amor e da doação? Dr. Lightman, se nós a usarmos dessa forma, então provavelmente é assim que é. Ora, então porquê é que tem que a devolver? Dr. Lightman, continua. Podemos acrescentar mais e mais e mais e mais forças. Podemos crescer, podemos realizar outras boas ações. Ora, sabe, quando a pessoa morre, dizemos que a sua alma seja incluída no conjunto de almas. O que é que isso quer dizer, Dr. Lightman? Significa que a pessoa trabalhou, fez algumas boas ações, trabalhou na conexão com outras pessoas, etc, etc. E, portanto, a força vem até ele desde o alto, da força geral de doação, que é o Criador. E então, quando ele morre, ele para de trabalhar em doação, conexão entre as pessoas, porque fisicamente já não está presente entre elas, e essa força já não está a ser usada por essa pessoa, e isso significa que ele ascende aos céus. E então está entre os vivos. Bem, sim, isso é chamado estar entre os vivos. Há outro conceito chamado elevar a alma. Quem eleva a alma? Dr. Lightman, é a força que a pessoa tinha que deu à pessoa a capacidade de doar amor, conectar-se com outros, fazer boas ações. Essa força desaparece da pessoa e então significa que a parte humana nele, o Adão, em hebraico, semelhante ao Criador, Adam Elion, significa que desapareceu, morreu, já não existe. Ora, existe um versículo que diz que o Criador criou o homem, pó da terra, e soprou-lhe o sopro da vida nas narinas. O que é que isso significa? Dr. Lightman, que a nossa matéria básica é pó, cinza. Ou seja, não há nada nela em si mesmo que possa fazer nada. E todas as forças que recebemos, recebemos de um nível mais elevado, do Criador. E esse espírito que entra no pó, e então do pó algo começa a crescer dele, vegetativo, animal, ou até mesmo um ser humano. Ora, eu ouvi que a Kabbalah fala muito da reencarnação. O que é que os cabalistas querem dizer quando falam de reencarnação? Dr. Lightman, que em cada momento o homem pode receber em si uma força mais elevada, por forma a estar mais em doação, a ser mais semelhante ao Criador, a estar mais próximo do Criador. E por que é chamada uma reencarnação este processo? Dr. Lightman, que ele trabalha e recebe mais e muda, e é assim que ele reencarna. A alma reencarna de quê? Dr. Lightman, a alma é considerada a parte da pessoa que pode doar, conectar, fazer bem aos outros. Então essa parte reencarna em quê? Dr. Lightman, passa por mudanças que a pessoa de cada vez está interessada em aumentar essa parte dele, e é por isso que é chamada de alma. Então é algo que acontece dentro da pessoa. Dr. Lightman, certo? Se a pessoa estiver pronta para isso. A pessoa pode nem compreender o que é que se passa. É como se a pessoa vivesse e durante a sua vida a alma reencarnasse, é isso que está a dizer? Dr. Lightman, sim, às vezes. Não está relacionado com o nosso corpo animal. Que quando está vivo ou quando o corpo está vivo, então a alma está viva. Não está relacionado. Há pessoas em diferentes culturas que dizem que sabem o que foram nas reencarnações anteriores. O que é isso? Esse fenómeno em si mesmo. Dr. Lightman, imaginação. Imaginação. Mas eles dão-lhe imagens e descrições
Dr. Lightman, podem escrever romances acerca disso, mas é imaginação. Ora, outra pergunta. A pessoa pode reencarnar no corpo de um animal? Dr. Lightman, não, pode comportar-se como um animal. E, portanto, significa que alcançou uma reencarnação de um porco. Ora, bem, sabe que há aqueles que se comportam como cobras ou leões. Dr. Lightman, sim, sim, a pessoa reveste-se em diferentes animais. Ora, mas nesta vida, suponhamos, eu, sou um ser humano. Poderia ter sido um animal anteriormente? Dr. Lightman, não está relacionado. Não está relacionado. Quem quer que viva, vive da forma como é. Orhan, agora a Kabbalah diz que fala da alma, exatamente o que é. Dr. Lightman, que na verdade todos nós pertencemos a uma estrutura espiritual chamada alma, ou a alma de Adam Arishon, ou Adam Arishon, não importa como lhe chama, mas é um grande desejo que depois se divide em bilhões de pedacinhos chamados seres humanos. Os filhos desse Adão ou dessa única estrutura que o Criador criou. Ora, então o Criador criou-nos como uma única alma? Dr. Lightman, como uma única estrutura. Ora, e agora estamos separados, cada um se sente a si mesmo. Dr. Lightman, depois aconteceu aquilo que chamamos de corrupção e aquela única alma partiu. Devido a uma ação chamada o pecado, partiu em muitas partes diferentes. Ora, no futuro, quando estivermos num nível mais elevado de desenvolvimento, vamos voltar a ser uma alma? Dr. Lightman, sim, claro. E como é que nós nos vamos sentir quando formos uma alma? Dr. Lightman, não posso descrevê-lo. Vamos sentir-nos como um homem, num corpo, em que todos nós somos um. Oren, e acerca de mim, Oren, vai haver algo único para mim? Dr. Lightman, vai haver um ponto a partir do qual se vai conectar com todos, vai unir todas as pessoas e vai manter todas as pessoas juntas. E é assim que vai funcionar para todos. E todas essas ações, realizações, pontos vão conectar-se em conjunto num único corpo chamado Adão. Ora, e como é que os outros vão tratar-me quando formos todos uma única alma? Dr. Lightman, não o vão tratar assim. Todos vão relacionar-se com todos os outros, vão tratar todos os outros como se fôssemos nós, todos juntos, um só. Ora, não vai ser aborrecido? Dr. Lightman, isso já é outra pergunta. Eu penso que vai ser algo muito, muito bom. Porque, na realidade, nisso, vamos começar a alcançar o Criador, a sua força interna de toda a realidade. E então, de uma ponta até à outra ponta, vamos conhecer toda a realidade. É o maior prazer. Ora, e o que é que vai ser assim tão divertido relativamente a esse estado? Dr. Lightman, o justo tem deleite da divindade. Ora, o que é que isso significa? Esse ditado, Dr. Lightman, não é um ditado, é verdade. Significa que alcança um estado em que justifica tudo o que se passa. É por isso que se chama justo. Em hebraico, tzadik, significa que ele justifica. Matzdik, em hebraico, justifica e alcança todas as ações do Criador em toda a humanidade e no total deleita-se como o Criador está presente e preenche toda a realidade e tem deleite que ele está nele e organiza-os dessa forma. E por isso é considerado a radiância do Criador, da divindade. Ora, não vamos supor que mais e mais pessoas vão descobrir que somos uma alma. Como é que isso vai mudar a nossa vida no dia a dia?
Dr. Lightman, provavelmente já ouviram falar disso uma vez, mas para já não significa nada. Não penso que vá influenciar ninguém, porque ninguém sente o que é a alma. Oh, estamos a aproximar-nos no final do programa. Ensinou-nos muita coisa sobre a alma. Falou-nos que há uma alma no nível básico, que há uma força vital, há uma alma mais elevada, há muitas partes. Dr. Lightman, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayai e Rida, 5 partes da alma chamadas Naranjai, e elas também estão divididas em mais Naranjai, mais Naranjai. É um conceito um pouco complexo. Assim, de forma simples, então, o que é a alma? Dr. Lightman é uma parte divina do alto e dá a sensação do Criador dentro da pessoa. Ora, e o que é o Criador para não ficar confuso? Dr. Lightman, vida? Ora, o sentido da vida, a sensação da vida dentro da pessoa é a alma? Dr. Lightman, sim. Ora, e o que é que pode desejar-me enquanto um principiante relativamente ao meu desenvolvimento espiritual, no que diz respeito à alma? Ora, desejo que alcance toda a Naranjai, ou seja, todas as partes que existem na sua alma, e que sinta quanto o Criador o está a preencher de forma completa. Muito obrigada, Dr. Lightman. Obrigada por estarem connosco. Conceitos básicos na sabedoria da Kabbalah. Boa sorte.